Você perde o olfato, não sente cheiro de nada, depois perde o paladar, o corpo fica cansado, tem febre, mas logo passa. Tosse seca, dores musculares, dores de cabeça. Depois de alguns dias, acha que se recuperou, mas logo os sintomas aparecem de novo e não vão embora. Alguns dias são melhores que outros, mas a luta é diária, os sintomas vêm e voltam. Tem pacientes que relatam sintomas mesmo depois de 80 dias da infecção. Outros não recuperaram a saúde que tinham antes da doença, mesmo tendo passado alguns meses depois dos sintomas iniciais. E isso prejudica a qualidade de vida e afeta a produtividade e retomada da rotina. Mas que doença é essa que persiste? O coronavírus ele pode infectar vários órgãos do nosso corpo e causar sérias complicações, além das pulmonares. E ao contrário de uma gripe comum, a Covid pode manter as pessoas doentes por muito tempo por causa das sequelas da doença. De forma bem geral, sequela é aquilo que fica depois que o vírus, no caso, já foi embora e a doença já resolveu. Então, é a consequência da doença. E como a Covid afeta muitos órgãos, todos eles podem estar associados a alguma sequela. A gente não tem muitos dados sobre as sequelas da Covid a longo prazo e só vamos saber com o tempo e acompanhamento, mas a gente já tem alguns relatos. E o que a gente vê é que recuperar da Covid é uma vitória, mas também é o começo de uma outra luta. E é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje no Olá Ciência. Seja bem-vindo, eu sou o Lucas Anandrés, biomédico, e eu queria te pedir para se inscrever nesse lindo canal e também deixar o seu gostei aí embaixo. Porque mesmo sendo um tema difícil da gente falar sorrindo, é muito importante pra gente quando vocês deixam o seu gostei, porque é uma forma da gente observar que realmente esse conteúdo fez diferença na vida das pessoas e realmente está fazendo bem para a nossa sociedade. Então deixa seu like, então bora pro vídeo. Bom, mas por que recuperar da Covid não é necessariamente o fim da doença, mas sim o início de uma outra luta? Isso porque mais ou menos 2 meses depois de ter alta do hospital, cerca de 60% dos pacientes ainda sentem fadiga, 40% a 50% ainda tem falta de ar e 34% ainda tem tosse seca. Gente, isso são 2 meses depois de ter alta, depois de já estar livre do vírus. Imagina, 60 dias depois ainda sentir falta de ar, cansaço, dor de cabeça. Imagina como esses sintomas prolongados impactam na vida das pessoas. Então aquela história de vou pegar Covid logo porque aí eu já fico curado e imune, não parece ser bem assim, né, pessoal? Mais de 16 milhões de pessoas já se recuperaram da Covid no mundo. E no Brasil, a gente tem cerca de 3 milhões de recuperados. Mas a recuperação não significa, muitas vezes, voltar à saúde de antes da infecção. E as sequelas não acometem só as pessoas idosas com comorbidades ou que foram hospitalizadas. Qualquer pessoa que se infectou pode desenvolver algum tipo de sequela, até mesmo as jovens assintomáticas com ótima saúde. Mesmo nas pessoas que não precisaram de hospitalização, a gente ainda tem 20% que relatam de sintomas duradouros. E aí os principais sintomas que ficam são cansaço, dores musculares e dores de cabeça. Tá, mas por que acontece isso? Isso acontece provavelmente não pelo dano direto causado pelo vírus. Já algumas semanas depois da infecção, o vírus não está no corpo mais. Então esses sintomas são causados pelos efeitos secundários do vírus. Por exemplo, a inflamação generalizada que ele estimula ou as alterações sanguíneas que favorecem eventos de trombose, como eu já falei também aqui nesse vídeo aqui. Pelo fato dele causar danos diretos e indiretos em muitos órgãos, a infecção pelo coronavírus ela pode gerar alterações no organismo, incluindo desequilíbrio de minerais e água no corpo, o acúmulo de substâncias tóxicas, alterações hormonais que contribuem para essas sensações de mal-estar, fraqueza e dor de cabeça, e ainda não se sabe quanto tempo essas alterações podem durar. Porra, que vídeo pesado, mano. Uma outra coisa que vem preocupando muito são as alterações neurológicas associadas à Covid. Algumas pessoas infectadas podem apresentar delírio, confusão mental, e uma das explicações para esses sintomas tem a ver com a resposta inflamatória estimulada pelo vírus. Isso porque lá no sistema nervoso, certos mediadores inflamatórios que são liberados pelo organismo infectado podem romper a barreira hematoencefálica, que é uma camada protetora de isolamento que serve principalmente para dificultar a entrada de micro-organismos e substâncias nocivas no cérebro. Essa barreira danificada facilita a entrada do próprio coronavírus ou de outros vírus, bactérias ou substâncias tóxicas que podem causar sérias consequências a curto e longo prazo, incluindo essas confusões mentais, convulsão, coma e outras complicações. E aí muita gente fala, né, que fica um tempão sem olfato, essa perda de olfato dura muito tempo. Até a perda de olfato, que é um dos sintomas mais característicos da Covid,
pode ser considerado uma manifestação neurológica, porque uma das causas é justamente porque o coronavírus pode infectar e danificar os neurônios olfatórios. E aí o quão severa ou irreversível essa situação é, a gente não sabe ao certo, já que algumas pessoas infectadas relatam que a perda do olfato durou só algumas horas, mas outras pessoas ainda não sentem cheiro mesmo depois de 2 meses de infecção. Só para vocês terem ideia de como que isso pode ser grave, e aí o pessoal começa a ficar preocupado com o vídeo, começa a dar aquela sensação de tristeza. Mas galera, a gente tá passando ciência para vocês aqui, né? Então vamos lá, vamos ficar tranquilo, segura aí que eu tenho certeza que esse vídeo vai ter informação interessante para você. Dá uma olhada. Mas então, só para vocês terem ideia de como que essa situação pode ser grave, um estudo mostrou que 55% das pessoas que tiveram Covid ainda apresentavam algum sintoma neurológico depois de 3 meses da infecção. Isso inclui dor de cabeça, perda de olfato e alteração no humor. Esses pacientes, depois de 3 meses da Covid, apresentavam alterações na estrutura do cérebro que estavam relacionadas à perda de memória e do olfato. Isso mostra a gravidade das consequências a longo prazo da Covid. E parece que isso é exclusivo desse vírus, mas na verdade não é novidade, porque também acontece com outros vírus da família do coronavírus. Mesmo 1 ano depois da infecção do coronavírus que causou a SARS e a MERS, os pacientes ainda apresentavam depressão, insônia, perda de memória, fadiga e dores musculares. E agora também começaram a surgir casos de pessoas que tiveram Covid e estão tendo, depois de um tempo, alguns distúrbios neurológicos como a síndrome de Guillain-Barré. Você provavelmente já deve ter ouvido falar dessa síndrome, porque ela também estava associada às infecções pela Zika e pela chikungunya. A síndrome de Guillain-Barré é um distúrbio autoimune, ou seja, é o seu sistema imunológico atacando seu próprio corpo. Ele ataca os nervos que conectam o cérebro com outras partes do corpo, causando fraqueza e paralisia dos músculos com redução dos reflexos. E uma outra sequela muito grave que está associada à inflamação gerada pelo coronavírus já afetou mais de 1.000 crianças no mundo todo, incluindo no Brasil, que é a síndrome inflamatória multissistêmica, que causa dores de cabeça, fraqueza muscular, confusão, desorientação e pode ser fatal se não for diagnosticada e tratada a tempo. A gente também já falou sobre essa síndrome aqui no canal, nesse vídeo aqui, há um tempo atrás. E desde que a gente fez esse vídeo, o número de crianças com essa síndrome cresceu bastante. Depois que acabar esse vídeo aqui, vai lá conferir o vídeo que a gente explica essa síndrome, beleza? E aí, nesse momento do vídeo, pessoal, tenho certeza que você está aí preocupado com todas essas sequelas, com todas essas informações que eu estou passando para você. E muitas vezes é difícil de absorver tudo isso sem ficar com medo, né? Comenta e compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam se informar, assim como você, sobre essa doença. Ter alta depois de uma infecção pela Covid pode ser o primeiro passo de uma jornada de luta. E mais uma alteração muito preocupante é a fibrose pulmonar. Todo mundo já caiu, teve algum ferimento ou alguma lesão na pele. Logo em seguida, o nosso corpo começa a tentar fechar aquela lesão, produzindo várias proteínas e fibras que formam aquelas casquinhas que a gente adora tirar, né? Até que nossa própria pele seja reconstruída e esteja 0 bala. E isso acontece também nos pulmões de pacientes com Covid. Para reparar o dano causado pelo coronavírus e pela inflamação exagerada, são produzidas várias fibras e proteínas, e a gente tem então a fibrose, que é parte do processo de cicatrização. Mas só que nos pulmões, diferente do que a gente vê nas casquinhas da pele que logo somem, essa fibrose pode ser irreversível e ficar para sempre. E o agravante é que ela vai progredindo com o tempo. Então, na tentativa de se recuperar da Covid, a pessoa acaba tendo outro problema. Isso porque nas áreas com fibrose, o pulmão ele não exerce a sua função principal, que são as trocas gasosas. Ele fica mais duro, difícil de expandir. Isso vai reduzir a capacidade respiratória da pessoa, mesmo depois da Covid. E como consequência, isso explica um pouco do porquê que os pacientes sentem cansaço, fadiga e têm muita tosse. E esse paciente vai ser um daqueles que vai precisar de fisioterapia, acompanhamento médico, ou até mesmo aquele galão de oxigênio que o pessoal usa às vezes em casa. Em casos extremos, é até preciso fazer transplante de pulmão. Eu não sei se vocês viram, mas o cantor Cauã, da dupla sertaneja Kleber e Cauã, ele ficou 14 dias internado por causa da Covid. E recebeu alta agora e está tendo que fazer um tratamento em casa, com fisioterapia para reabilitar os pulmões e recuperar o fôlego. E ele tem 38 anos, gente. Essas complicações e dificuldades na recuperação não acontecem só em idoso e pacientes com comorbidade. Todo mundo está suscetível. A gente ainda não sabe a proporção disso, quantos por cento dos pacientes vão desenvolver essa fibrose. E você acha que vai ser fácil dar suporte médico e assistencial para todos os recuperados da Covid? E aqui eu falei algumas das muitas alterações que podem trazer sequelas a longo prazo. A ideia de aceitar que nós vamos nos infectar
A ideia de proteger os vulneráveis, os que fazem parte do grupo de risco, essa ideia perde completamente o sentido quando a gente considera a saúde, a qualidade de vida e a produtividade. Recuperar da Covid não significa, em muitos casos, voltar à vida e à saúde que era antes. Mas nem tudo é notícia ruim não, tá, gente? A gente está aprendendo cada vez mais sobre o tratamento da Covid e isso vem trazendo bons resultados. Tratamentos mais efetivos já estão sendo usados e as pesquisas continuam. A gente está vendo aí várias vacinas em andamento também. Enquanto isso, mesmo que muitas cidades estejam reabrindo, a gente vai tentar continuar com as medidas de controle, evitando aglomerações, usando máscaras, para tentar minimizar justamente a transmissão do vírus. E se você, assim como eu, tá chateado porque tá seguindo a quarentena direitinho, enquanto muita gente não tá nem aí, tá indo em festas, achando que a pandemia acabou, além da gente estar fazendo a nossa parte, a gente evitou uma doença com sequelas graves para nós e para os nossos familiares. E essas sequelas ainda são desconhecidas, né? Eu sei que não tá sendo fácil, mas vamos segurar, galera. Quem sabe um dia a gente não consegue erradicar essa doença igual a gente já fez com a varíola. Isso mesmo, varíola, uma doença que não existe desde 1970, mas ela ainda existe em 2 laboratórios do mundo. Mas e se ela escapasse? Se você quer saber mais sobre essa história, clica nesse vídeo aqui, ou então assiste esse vídeo relacionado. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo, mesmo que ele tenha sido super pesado, mas eu conto com o seu apoio, com o seu gostei, com a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com a galera, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.